bater o papo, né, conversar a respeito da Bíblia, certo? Eu não professo nenhuma religião, ou credo religioso, algum estilo de liturgia ou algo litúrgico, certo? Deixando claro isso. Sou apenas uma pessoa que pesquisa, analisa, pensa a respeito de alguns assuntos sobre a Bíblia, tá bom? Porque muitas pessoas podem fazer acusações sem nenhuma fundamentação a respeito da minha pessoa, né? Ao pesquisar e ao estudar sobre vários assuntos, sempre a pessoa se depara com situações que muitas das vezes não encontramos respaldo, né, e resposta dentro do que nós chamamos de Bíblia, conhecido como Escritura. E hoje eu estou aqui trazendo um tema, uma reflexão para vocês internautas a respeito de Deus, certo? Não quero entrar aqui no mérito etimológico do termo Deus, o título Deus. Eu sei que é um assunto muito amplo, certo? E necessitaria de um tempo específico e de uma didática para que os internautas viessem entender de alguma forma mais especificamente. Porém, eu quero apenas deixar aqui o meu parecer e fazer uma análise bíblica sobre o termo que nós encontramos na maioria dos estudiosos e das pessoas no meio do chamado cristianismo atual, que é aquela expressão de dizer que Deus é um mistério. Eu já me deparei em debates e em diálogo, em conversa com vários cristãos, né, que eles dizem que Deus é um mistério. Então, não quero que você, deixa uma nota aqui, não quero que você siga o que eu estou falando, certo? Não quero que você, de alguma forma, venha dizer que eu estou certo, porque você está ouvindo eu falando aquilo. Eu quero que você, caro amigo, que consegue, tem acesso a uma literatura conhecida como Bíblia, que você mesmo avalie os seus conceitos através do que diz a Escritura, tá bom? Eu sei que existem muitas questões externas que envolvem, vamos dizer assim, uma influência negativa no entendimento do que a Escritura vem apresentar para aquela pessoa que está lendo, para aquele leitor, certo? Mas se você, com sinceridade e buscar compreender, uma compreensão aprofundada sobre assuntos bíblicos, com certeza você vai encontrar, tá bom? Deus é um mistério. O ser humano, ele pode conhecer a Deus, ou ter o conhecimento de Deus, né? Se ter um conhecimento de Deus, eu posso ter o conhecimento de determinada coisa ou alguém? Sim, eu posso ter o conhecimento. Por exemplo, eu posso ter o conhecimento do ventilador? Sim, eu estudar questões que envolvem a configuração daquele objeto. Eu posso, de alguma forma, dando um exemplo aqui, ter o conhecimento de João? Sim. Em que sentido? Eu posso conhecer quem é ele. Eu posso conhecer se o João é casado, é solteiro, qual o temperamento dele, quais as características que faz ser o João, né? Então eu posso sim ter o conhecimento de João. Esse termo, ter o conhecimento de João, também é relacionado ao conhecimento sobre João, acoplado sobre aquela pessoa, tanto
explicar Deus. Tem até um cântico aí, né? Uma música que diz: ninguém explica Deus. E o mais irônico que pareça é que existem escolas, faculdades, grades teológicas que ensinam sobre Deus. Mas eles dizem que ninguém pode aprender quem é Deus. A maioria do chamado cristianismo, dos cristãos, eles dizem que a nossa mente, eles vão nesse pensamento, né, de lógica, até, vamos dizer assim, até uma ironia dizer que o cristão usa lógica em alguns casos, mas dizer que a mente, Deus é um ser ilimitado e o ser humano é um ser limitado. Então, o limitado não pode conhecer o ilimitado. Essa vamos dizer assim, o argumento daqueles que dizem que Deus não pode ser conhecido. Deus é um mistério. Mas, caros amigos internautas, parem para pensar. Se essas pessoas levassem a sério a questão de Deus ser um mistério, eles poderiam fechar as grades teológicas a respeito de quem é Deus. Eles não procurariam de forma alguma explicar, porque quando eu digo algo é inexplicável, eu não vou explicar, exprimir, tirar um significado, algo, não, porque não tem como. Então, como é que a pessoa diz que Deus é um mistério e tem carradas de estudos explicando quem é Deus? Então entra em contradição esse pensamento de dizer, ou essa frase, Deus é um mistério. Isso tornou um clichê, na mente dos chamados cristãos. Mas prestamos atenção. Quando algumas pessoas dizem que Deus é um mistério, mesmo assim eles insistem em estudar sobre Deus, e eles dão um poste, dão um pensamento sobre Deus, uma característica, dão um parecer, quem é Deus, até fora da Bíblia. E quando apela, ou seja, quando a pessoa apela para que mostre somente o que diz a Bíblia, eles dizem o quê? É um mistério. Ué, é um mistério e ao mesmo tempo não é um mistério. Então, eles deveriam da seguinte forma falar: olha, Deus na sua totalidade de ser, nós não conseguimos explicar, mas nós explicamos algumas frações, alguns pareceres, algumas coisas sobre Deus. Então Deus na totalidade é um ser inexplicável, é um mistério. Aí sim, eles estariam corretos em fazer essa afirmação. Mas eles, logo de cara, eles dizem: Deus é um mistério. E encerra o assunto. Quando essas pessoas se tornam, vamos dizer assim, se tornam acuadas quando fazemos perguntas sobre Deus na Bíblia. Eles não recorrem à Bíblia, recorrem ao curso de teologia, recorrem às categorias de grade teológica, e muitas vezes, quando se estão apertados, eles dizem: Deus é um mistério, acabou, ninguém entende Deus. Mas eles explicam muito. Eles tomam muitas coisas da filosofia, da teologia, de algo linguístico, para tentar explicar quem é Deus. Então, o certo era falar, como já falei anteriormente, dizer que Deus, na sua totalidade, no seu ser total, não conseguimos compreender. Nessa totalidade, ele é um mistério. Na totalidade. Agora, existem partes, algo sobre Deus que nós conhecemos. E temos capacidade humana de compreender. Olha, nós compreendemos Deus, caros amigos internautas, não partindo de nós mesmos, mas conhecemos Deus a partir do que Ele revelou, quis revelasse, mostrasse ao ser humano. É possível conhecer a Deus? A pergunta é essa. Sim. Naquilo que Ele revelou para nós. Se nós for além daquilo que Ele revelou para nós vamos criar dogmas. E nesses dogmas é que vai sair os mistérios. Tá entendendo? Algo oculto, ocultismo, algo de mistérios. Tá entendendo como é que é? Pela Bíblia. Livro de Provérbios.
Provérbios, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, se assim você quiser. Como já falei, você escuta o que eu estou falando, as palavras que saem, os verbos que saem da minha boca, vocês analisem na Bíblia se realmente está na Escritura, certo? Não acredite porque eu falei, mas acredito se a Escritura falou, na sua forma contextual, escriturística e linear. Combinado assim? Vamos lá. Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. E o versículo 3. Se clamares por entendimento e por inteligência, alçareis a tua voz. Se como a prata a buscares, como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Você prestou atenção em Provérbios capítulo 2, versículo 3, 4 e 5? Que sobre Deus o conhecimento ou temor, que você teme, você conhece, como é que você adquire? Ele dá um exemplo aqui em Provérbio. Você tem que cavar. Como é que você adquire um tesouro? Você, com dificuldade, você vai ter que suar, vai ter que procurar, vai ter que caçar. E o conhecimento sobre Deus, chega-se a entender, subentende pelo esse texto, que como um tesouro, quanto mais você cava, mais você acha pérola, o tesouro ali escondido. Mas se você achar uma pérola, uma parte de tesouro, do tesouro, e você disser, olha, esse tesouro aqui eu estou contente com isso. E se você vê que naquela terra, naquele local, existe mais tesouro, mas você não quer mais, você só quer aquilo. Aí você fica contente com aquele conhecimento. Mas a Bíblia diz, a Escritura diz, Provérbios está escrito, se você a buscares, como tesouro, a buscares, procurares, você encontrarás. Então é possível sim você encontrar, certo? Mas você tem que cavar, procurar, estudar, pesquisar, analisar. Tem gente ignorantes, pessoas ignorantes, que dizem que não precisa estudar, mas a pessoa estuda sobre o que ela quer falar, que favorece a religião ou o grupo religioso dela. Isso é uma hipocrisia, isso é uma falsificação, uma falsidade diante daqueles que estão ali ouvindo a palestra. Então é possível sim você encontrar o conhecimento de Deus. Agora você tem que buscar, tem que pesquisar, tem que analisar, tem que espremer, tem que caçar. Não é apenas dizer, não achei, não quero mais não, então, estou contente então. Não, é uma busca constante, contínua. Se você ler aqui Provérbios, vai perceber que é uma busca contínua. Tesouro. Uma coisa interessante, caro amigo internauta também, que eu me deparo com a situação e a citação, eles citam versículos da Bíblia, essas pessoas, esse grupo de pessoas que tem esse pensamento limitado na perspectiva do que a Escritura apresenta sobre quem é Deus, eles citam Deuteronômio. Eles citam um versículo para dizer, chega, eu não quero, o mistério eu não quero. Em vez de buscar na Escritura do que ela apresenta, do que o próprio Eterno revelou-se, mostrou-se para nós seres humanos. Eles preferem achar textos isolados, textos que favorecem o pensamento do mistério que eles dizem ser Deus, o Eterno. Enquanto a Escritura nos mostra claramente que é possível o ser humano limitado na sua capacidade de compreensão, entender e conhecer perfeitamente aquilo que o Eterno revelou. Dentro da medida que o Eterno revelou, nós podemos conhecer perfeitamente. Livro de Deuteronômio, capítulo 29. A pessoa já citou esse texto para mim. Daniel, Deus é um mistério. Ela explicou Deus, chegou o momento que eu fiz algumas indagações, perguntas, questões, questionamentos, crítica, e analisei o que ela colocou sobre Deus. E aí eu fiz algumas perguntas, alguns questionamentos. Sabe o que ela falou? É mistério. Aí citou Deuteronômio 29:9. Não pode conhecer Deus. E o cara acabou de explicar sobre o suposto Deus que ele apresentou.
Porque você pode falar sobre Deus, mas será que você está falando sobre Deus, quem é Deus realmente? Como a Escritura diz? Como a Escritura revelou? Existe uma revelação sobre Deus, você sabia disso? Vamos lá. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas, ocultas, são para o Senhor nosso Deus. Então, caros amigos, existem sim coisas ocultas, coisas encobertas e mistérios. Porém, existem outras coisas, como vamos ler mais na frente aqui, ó. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. Então, vemos que existem coisas ocultas, escondidas, que são mistérios, que não são para nós. Mas existem coisas, que está dizendo na Bíblia, que existem coisas reveladas para nós, seres humanos. O próprio Eterno quis se dar a revelar-se, e o que Ele revelou, na sua totalidade de revelação, nós podemos conhecer de ponta a ponta. No que a Escritura, nos limites do que a Escritura nos apresenta, quem é Ele. Dizer que Deus é um mistério, que não podemos compreender ou conhecer, dentro do aspecto do que a Escritura nos apresenta, é uma falácia. É falso. Porque existem coisas reveladas que o próprio Eterno, Deus se revelou-se, deixou para nós conhecer quem é Ele, o caráter dele, a pessoa dele. No livro de Oséias, você pode também acompanhar aí na sua Bíblia, livro de Oséias, capítulo 6, no versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, conheçamos. Existe um momento que você conhece o Eterno, conhece o Yahvé, você conhece o Todo-Poderoso. E naquele momento você pode prosseguir, acrescentar naquilo que você conhece, conhecendo mais o Senhor, conhecendo mais o Yahvé, conhecendo mais o Todo-Poderoso. Caro amigo, você tem feito isso? Ou você tem se estacionado apenas contente com aquela pérola que você achou na primeira cavada, sem um pingo de esforço? Ou você se esforçou um pouquinho e parou? Você é daqueles que achou a pérola, ficou feliz, pronto, só tem essa aqui e acabou, não posso mais conhecer, tem medo de conhecer. Ou você é daquele que achou a pérola e está caçando mais, conhece e prossegue conhecer, não se limita às barreiras da teologia, não se limita à barreira das tradições dogmáticas, não se limita às barreiras das amizades, dos conhecidos ou do costume daquele grupo religioso, seja este denominacional ou não denominacional. Porque existem barreiras, existem limites que é delegado, colocado, imposto sobre os grupos, seja este denominacional ou não denominacional, que eles chegam àquele ponto e para ali, ele não consegue ultrapassar, fica dando volta em círculo. E a Bíblia diz: avançai, para passar ali, mas ele não consegue passar. Aquela barreira é muito forte, é tradição de anos e anos, séculos e séculos, milênios e milênios. Na questão dos milênios aqui eu generalizei, né? Mas é mostrando a ênfase de que são tradições que limitam o ser humano dentro daquela caixa, seja denominacional ou não denominacional. Por que eu vou deixar aqui uma ressalva e algo bem interessante? Quando eu cito denominação e não denominacional, porque existem grupos religiosos que estão espalhados sobre essa terra, que eles são denominados, e outros denominados no sentido de igreja fulano e tal, e os não denominados, aqueles grupos que não têm uma placa denominacional. São grupos que se reúnem, que não têm uma organização CNPJ, coisa do tipo assim. Tanto faz um grupo como outro. Existe uma barreira que impede ele de ultrapassar o limite do conhecimento sobre quem é Deus. Eles chegam a conhecer a Deus e prosseguir, não conseguem prosseguir. E muitas coisas não. Há outras coisas, tanto denominacional como não denominacional, eles conseguem prosseguir. Mas tem outras coisas que eles estacionam. E as pessoas que prosseguem conhecer ao Senhor, conhecer a Deus, essas
pessoas, elas têm que sair fora, né? De dar a voltinha ali, eles têm que sair fora. Se ficar ali e se trouxer entendimento sobre quem é Deus pela Escritura, essa pessoa pode ser barrada no seu ministério, vamos dizer assim, porque é algo estranho, algo que não consigo conhecer, é um mistério, você tratar de um mistério, quando na verdade não é mistério, já é algo revelado, porque a religião, o grupo religioso, o pensamento religioso, limitou aquela pessoa, colocou algo sobre a mente, a vista dela, que só pode ir até ali, não consegue ir mais a fundo do que a Escritura apresenta. Conhecemos o Senhor e prosseguimos em conhecê-lo. E algo muito fenomenal, algo muito bom, que ainda o Criador fez para nós seres humanos, foi enviar o Filho dele. É como se o Pai estivesse num local e o Filho fosse dar a conhecer mais claramente quem é o Pai. Nós temos a Torá, né, os profetas, o sistema de Antiga Aliança, temos a Brit Hadashah, que é Novo Testamento. Né? A Antiga Aliança, dentro daquelas dispensações, daqueles tempos, daquelas eras, havia um conhecimento sobre Deus, como encontramos em Deuteronômio, havia muita coisa revelada de quem era Deus. Dizer que naquele tempo não havia revelação sobre Deus é mentir contra o que a Escritura apresenta quem é Ele. Mas no Novo Testamento, em determinado momento, como diz aqui no livro de Gálatas, capítulo 4, você pode conferir aí na sua Bíblia, se assim você quiser, e se puder, estiver disponível a você nesse momento. Capítulo 4, versículo 4 diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então veio um tempo em que este Deus, esse Criador, esse Eterno, Todo-Poderoso, ele envia o seu Filho. E este Filho faz parte dos seres humanos, nasceu de uma mulher. Ou seja, quer mostrar que é um ser humano. E como ser humano, com a sua mente ali, ele revela o Criador, revela o Eterno. O filho dele, o filho deste veio à Terra para dar a nós a conhecer mais claramente quem é Deus. Aquele que em algumas ocasiões não era conhecido como Pai, quando veio a plenitude dos tempos, o Filho dele foi enviado à Terra. Este termo, Deus enviou seu Filho, nós sabemos que se é Filho que veio, então quem enviou foi o Pai. E isso temos prova dentro do que diz a própria Bíblia. Você está com a Bíblia? Analise aí também você. João, 1 João, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Veja, o próprio Eterno, o próprio Deus, o Criador, ele teve um amor para conosco. E o que é que ele fez? Que Deus enviou seu Filho unigênito, único gerado. Deus enviou o seu Filho unigênito, ou seja, ele foi gerado, partido do Pai. E assim veio revelar quem é este Deus unigênito. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. E o versículo 14 diz: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho unigênito, único gerado. Na eternidade, ele gera um filho. E em um tempo determinado, ele envia a este mundo.
como lemos Gálatas capítulo 4, versículo 4. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho. Veja que os apóstolos, a doutrina apostólica, o ensinamento nítido, claro, objetivo, sem mistérios, ele mesmo diz, os apóstolos, nós vimos e testificamos, temos um testemunho, temos testemunhas que o Pai enviou o seu Filho. Então vemos que o Pai envia o seu Filho. E quando nós vemos pessoas mal informadas, pessoas ignorantes acerca do assunto de conhecer a Deus, muitas delas são treinadas a falar que não conhecem a Deus porque é um mistério. Essas pessoas, a maioria delas, não tem culpa de dizer isso, porque foram treinadas pelos seus líderes a falar desta maneira, desprezando todo o conteúdo, toda a passagem, e desprezando o próprio Filho, que veio mostrar, revelar quem é o Pai. Você já parou para pensar? O Filho veio revelar, ou seja, se tinha alguma coisa oculta, algum mistério na antiga aliança, este Filho veio mostrar quem é o Pai. Livro de João, capítulo 1. Dizer que Deus é um mistério, que não existe revelação sobre Deus, é chamar Jesus de mentiroso, é dizer que os apóstolos deram testemunho a respeito de que aquele que vê o mundo é o Filho do Pai, e o Filho revelou quem é o Pai, é dizer que os apóstolos também mentiram. Capítulo 1, versículo 17. Como 18. Deus nunca foi visto por alguém. Esse termo nunca foi visto pode ser traduzido, entendido literalmente, ver com os olhos, mas pode ser entendido de uma forma ampla também, no contexto geral. Nunca foi conhecido no sentido de que o Filho revelou, mas quando o Filho veio, aqui diz, o Filho unigênito, único gerado, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Esse termo, este o fez conhecer, ou seja, ele mostrou-se. Em algumas versões fala, este o revelou. Veja, você diz, Deus é um mistério, mas Jesus Cristo veio e revelou. Então eu prefiro o quê? Ficar com a sua afirmação de que Deus é um mistério para defender um dogma, um ensino implantado como tradição, ou eu prefiro ficar com o que a Bíblia apresenta de quem é Deus, que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, revelou sobre quem é o Pai. Eu prefiro essa segunda opção, de acreditar naquilo que o Filho veio revelar sobre o Pai. Eu não acredito na afirmação teológica de que Deus é um mistério, por mais que eles entram em contradição, dizendo que existe bacharel, que existe pessoas formadas em divindade. Como é que alguém é formado em divindade se Deus é um mistério, caro amigo teólogo? Isso é incoerência, isso é uma aberração da mais bruta natureza. Como é que alguém é ser formado em divindade e dizer ao mesmo tempo que não conhece Deus é um mistério? Aonde diz na Bíblia os apóstolos, Jesus dizendo que Deus é um mistério? Pelo contrário, o livro de João, capítulo 17, no versículo 1, leia comigo. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Acabamos de ler várias passagens que mostram que o Filho veio à Terra, a este mundo, enviado por Deus, o seu Pai. Então agora ele está na Terra,
ele ora a seu Pai que está no céu. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam. Ué, tá vendo? O Senhor Jesus falou que a vida eterna consiste. O Pai deu autoridade, otorgou autoridade ao seu Filho para transmitir, dar vida eterna a todos aqueles que creem nele, o Filho. E ele falou que a vida eterna consiste em quê? Em conhecer a Deus. Conhecer, como é que você conhece? Como é que você vai ter conhecimento de um mistério? Diferentemente dos teólogos, o Senhor Jesus Cristo deixou muito claro, ele falando, a vida eterna consiste nisto, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É certo? O contexto está falando de conhecer a Ele como único Deus verdadeiro e a o seu enviado, o Senhor Jesus Cristo. Então temos aqui os dois verdadeiros. O verdadeiro Deus, que é o Pai do Senhor Jesus Cristo, e o verdadeiro enviado, que é o Messias, que é o Filho deste que o enviou. Pronto? Continuamos. Eu glorifiquei-te na terra, tendo cumprido ou consumado a obra que me deste a fazer. O Pai enviou seu Filho ao mundo, já escreveu uma obra que ele tinha que cumprir, consumar, e ele cumpriu esta obra. Dentro, vamos dizer, desse pacote de obra, nós vamos já ver a parte onde diz que ele fez conhecido o nome deste Deus, o Pai dele. Conhecer o nome, Jesus, ele não estava dizendo explicitamente ou diretamente no sentido literal de nós conhecer o termo hoje nome. Naquela cultura, naquele tempo, nome falava-se sobre caráter, falava sobre personalidade, certo? Até temos uma passagem do livro de Eclesiastes que fala melhor o bom nome do que o unguento. Me recordo aqui, fala melhor a boa fama, o bom caráter. Então, vamos continuar. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens. Não é que Jesus andava falando, olha, o nome de Deus é João. Veja, o meu pai não se chama João, é João. É o povo, João, tá bom, pronto, algo assim. Não. O Filho revelou o Pai. Que fala claramente, manifestei. Talvez algo que estava oculto, ele manifestou. Agora entendemos que o Filho veio revelar o Pai. No capítulo 1 do próprio João, Evangelho de João. Ele veio revelar o caráter do Pai. Inclusive, nós vamos encontrar, numa passagem de Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que diz que o Filho de Jesus, o Messias, o Mashiach, ele é a imagem expressa deste Deus, o Pai. A imagem, as características expressivas que o Pai tinha, ou tem, foi expressado pelo Filho e foi conhecido esse caráter, transmitido esse caráter para os seus que estavam ali ao seu redor. Então, quando nós vemos aqui, manifestei o teu nome, o teu caráter, a sua personalidade, a pessoa, então mostra e fica evidente, claro e evidente, de que Deus não é um mistério. O que nós temos na Bíblia sobre quem é Deus é suficiente para qualquer ser humano viver 150 anos ou toda a vida na Terra de uma maneira que ele fica satisfeito de dizer, eu conheci a Deus, porque o Filho dele me fez conhecer. Como eu sempre, eu já falei essa frase, Deus para mim, hoje, atualmente, ele não é um mistério, porque o Filho dele veio e revelou quem é ele. Continuamos. Manifestei o teu nome aos homens.
que do mundo me deste. Tá vendo aí? Então, ele manifestou o Filho, deu a conhecer o Pai, revelou quem é este Deus verdadeiro, que é o Pai dele. Muitas pessoas ainda estão tentando compreender quem é Deus, enquanto essas pessoas estão atrasadas no seu raciocínio de entendimento teológico, entre outras coisas. Nós temos a própria Escritura, por exemplo, 1 João, o apóstolo diz assim, capítulo 5, versículo 20, diz assim: sabemos, no plural, referente aos primeiros salmos e aos apóstolos, sabemos, vemos que os apóstolos não tinham Deus como mistério, porque eles acreditavam fielmente, piamente, de que o Filho de Deus deu a conhecer quem é Deus. E sabemos que já o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Tá vendo, caro amigo internauta? Como é que a pessoa diz que Deus é um mistério e, a não ser se a pessoa se apega a questões filosóficas, teológicas, desprezam o que expressamente diz na Escritura, que diz: e sabemos que já o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Então se você diz que Deus é um mistério para você, então o Filho de Deus ainda não veio no seu coração. Você não creu ainda no Filho de Deus. Então o Filho de Deus não é manifestado para você, porque caçando quem é Deus, enquanto o Filho de Deus veio e nos mostrou quem é o Pai, quem é esse Deus verdadeiro. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo, ou veio, e nos deu um entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Você já conheceu quem é verdadeiro? Você leu o capítulo 17 de João, quando ele fala o versículo 3? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O versículo posterior fala: eu manifestei o teu nome, eu fiz conhecer a ti. Então vemos que se encaixa perfeitamente em João capítulo 5, versículo 20. O Filho deu a conhecer. Então Deus não é para ser um mistério para os cristãos. Deus não é para ser um mistério para nós, caro amigo internauta. Você já parou para pensar? Se você diz que Deus é um mistério, está negando o que a Escritura apresenta, de quem é Ele. Agora você diz: mas Daniel, eu não conheço Deus plenamente. Não estou dizendo aqui de conhecer Deus plenamente. Estou dizendo aqui de conhecer Deus de acordo com o que Deus quis revelar para nós conhecer, através do Filho dele, que ele enviou. Colossenses, capítulo 1, do versículo 15, diz assim: qual é a imagem do Deus invisível? Veja, algo que era invisível foi visível através do Filho. Qual é a imagem do Deus invisível? O primogênito de toda a criação. Qual é a imagem do Deus invisível? Você entendeu como é que é a questão? Será que você está me compreendendo de que o Senhor Jesus Cristo é a perfeita imagem, a expressa imagem daquele que em alguns tempos atrás estava oculto, ninguém compreendia, mas o Filho veio e revelou quem é este. O livro de Hebreus capítulo 1, no versículo 3, 2: a quem constituiu herdeiro de tudo, que está falando do Filho, vamos começar do 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, o Filho, sendo o resplendor da sua glória, o eterno, o Criador, Deus, o Pai, tem uma glória esplêndida. Como nós sabemos que ele tem uma glória esplêndida? Porque o Filho revelou. A expressa imagem da sua pessoa. O Pai é uma pessoa. Tem uma
personalidade. Essa personalidade foi revelada, mostrada no Filho. Por isso nós vamos encontrar claramente no livro de João, capítulo 14, no versículo 8, né? Diz assim: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Tá vendo aí? Se vocês conhecerem a mim, vocês conhecem o Pai. Por quê? O que o Filho estava fazendo era exatamente a mesma coisa que o Pai fazia ou queria fazer. Então ele fazia através do seu Filho. Se vós conheceis a mim, conhecereis a meu Pai. Então hoje nós conhecemos o Pai, porque conhecemos o Filho. Veja como é simples, caro amigo internauta. A leitura simples da Bíblia. E já desde agora o conheceis e tende visto. Tá vendo? Jesus está falando que deu nenhum mistério não. Certo? Vocês já conheceram o Pai, porque conhece o Filho. Aquele que diz que não conhece o Pai, que não, Deus é um mistério, então eles não têm o Senhor Jesus Cristo. Eles não conseguiram entender ainda essa compreensão clara da Escritura, que Deus não é um mistério. E o ser humano é capaz sim de conhecer o infinito. Como é que conhece o infinito? Através do Filho. Filipe, ele diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Veja aqui, Filipe estava como hoje tem muitas pessoas, não estão mostrando Deus, não conhecemos Deus, Deus é um mistério, algo oculto. Aí Jesus, o Senhor Jesus falou: estou há tanto tempo convosco. Veja, foi revelado o caráter do Pai, o nome foi dado, revelado entre os discípulos, mas muitos não estavam compreendendo. E naquele tempo não tinha tanta influência teológica como hoje nós obtemos quando nós vamos ler a Bíblia. Se naquele tempo Filipe não estava conhecendo, cadê o Pai? Estava como fosse na escuridão. Imagine nos dias atuais, que há muita confusão doutrinária, há muitos dogmas, há muitas tradições, muitas coisas humanas, puramente humanas, sem nenhum respaldo bíblico, escriturístico e contextual. O povo fica confuso, vira confusão. Aí a pessoa defende a religião, pensa que está defendendo a Bíblia, defende o dogma, o costume, vamos dizer assim, os ciclos de amizade, e pensa que estão defendendo o que a Bíblia diz, mas infelizmente não estão. Estão apenas defendendo o seu fanatismo religioso, a sua incumbência religiosa que recebeu dos seus antepassados, dos seus líderes, fundadores de seus grupos religiosos. E não me conheceis, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Não está claro na Escritura? Olhava para o Filho, a expressa imagem do Pai. A expressa, sabe o que é expressa? Algo que reflete diretamente, em todos os detalhes, a outra imagem. Você já olhou no espelho? Acredito que sim. Então nesse momento estou olhando aqui para o meu aparelho, e nesse momento eu estou refletindo a minha imagem. Quem vê essa imagem está vendo a mim mesmo. Então Cristo é a imagem de Deus, a imagem do invisível. O invisível tornou visível através do seu Filho. Capítulo 1:15 de Colossenses. O divino Jesus, o divino Machia, refletia o Pai sobre ele. Entendeu como é que é? É como se um raio de sol batesse sobre a nossa face. Aquele raio sobre nós vamos dizer, é o brilho. É o brilho que procede do núcleo, do sol, verdadeiramente. O Pai era esse sol que brilha. O raio era resplandecente através do Filho. Ou, vamos dizer, o raio, o Filho, você olhava para o raio, via aquele brilho. Era resplandecente. A expressa imagem. Então vemos, caro amigo, aqui diz: quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Eu já estou aqui. Ele que está dizendo, eu estou aqui. Mas como é que
Ele poderia dizer, está ali, porque ele era a expressa imagem do Pai. É simples. As obras que ele praticava, testificava que o Pai estava nele. E através dele estava refletindo a sua glória. Continuamos a leitura e vamos ver isso, o Senhor Jesus falando. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Veja, a expressa imagem da pessoa do Pai estava na pessoa do Filho. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Não está claro? Nós conhecemos a Deus? Sim. Conhecemos o Pai? Sim. Através do seu Filho, que é expressa em imagem. As obras, as palavras que ele falava, a doutrina, os ensinos que ele anunciava. Não era dele mesmo, mas o Pai, através dele, como ele, o representante em imagem, era falado. Muitas pessoas não compreendem. Deus é um mistério. Não, Deus não é um mistério. Deus foi revelado através do seu Filho. Nós viemos, acabamos de ver aqui. Né? Então Deus não é um mistério. Nós vemos ainda aqui, ó, João, capítulo 7, versículo 16 de João. Jesus respondeu, presta atenção, Jesus, Yahushua, né? Hamachias, o Messias, Jesus respondeu, veja que não é eu, não é um chamado pastor, um líder religioso, um guri, não é um guia, não, é o próprio Salvador, é o próprio Filho do Eterno que está falando. Veja, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Tá vendo, caro amigo internauta? Aquele que enviou faz referência ao Pai. E o ensino que ele falava, que ele mostrava e produzia obras, era do Pai. Você quer ver o Pai? Você quer ver Deus? Quer conhecer Deus? Veja as atitudes do Senhor Jesus no Novo Testamento. A Brit Hadashah. Você vai ver o Pai. Então você vai abrir a mente e falar: ah, Deus não é um mistério, não. Deus, o Pai, estava através do Filho aqui nessa terra. Sim, o infinito. Aquele que a ciência não pode pegar, catalogar, colocar no microscópio. Não consegue. Mas se você olhar para o Filho, você vai ver ele ali. Mas como? Mas como você vai ver algo infinito em um corpo finito? Nós vamos ver que aquele corpo infinito, corpo santo, a Escritura diz que não tinha pecado. Deus não tem pecado. O Filho também não teve pecado e não pecou, como diz Hebreus. Então isso mostra que aquele caráter de não pecar ou não pecador resplandecia a santidade do Eterno, do Criador, que é Espírito invisível, mas o Filho visivelmente, carne e osso. E ele, através do seu ensino, que não era dele, produzia obras. Você quer conhecer o Pai, conhecer Deus, o Filho revelou. Se ele não revelou para você, então leia o Novo Testamento. Leia o livro de João. Leia as epístolas de João, que vai mostrar claramente quem é o Pai. Tá bom, meu caro amigo internauta? Portanto, resumindo, Deus, ele pode sim ser conhecido desde então, ou desde que a pessoa que quer conhecer se esforce para conhecer. Porque a revelação total do que nós podemos compreender está diante de nós, mediante as Escrituras Sagradas. Agora, não adianta você achar algo sobre o Eterno e dizer, achei tudo. Esse aqui acabou-se. Não, prossiga em conhecer. Então você conhece o Eterno. Deus não é um mistério, e aquele conhecimento vai desenvolvendo mais e mais.
se há alguma doutrina, se há algum dogma, tenta atrapalhar sua mente, descarta-os, tira fora da sua mente. Seja livre para ler a Escritura, seja livre para pegar um texto da Bíblia e ver realmente o que o autor, as palavras do Salvador Senhor Jesus Cristo, o Messias, o meu Salvador, e possivelmente pode ser o teu Salvador, caro amigo internauta. Na hora que você lê essas passagens da Escritura, você possa de alguma forma dizer realmente é isso que a Escritura diz sobre o Eterno. Existem passagens simples de compreensão para compreendermos quem é o Eterno. Mas a religião, as denominações, dá complexidade, complica as coisas, coloca um monte de obstáculo. Você tem que conhecer assim, e assim, 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 assado. Aí você acaba ficando confuso, é muita confusão. Por isso que a Escritura diz no livro de Apocalipse que existe uma religião, existe um sistema de ideologia que é confuso, que é chamado de Babilônia. Babilônia significa confusão, vem de Babel, confusão. Você já leu Gênesis capítulo 11, onde foi confundida as línguas das pessoas, ninguém compreendia a outra. Um falava de um jeito, outro falava do outro. É assim que está na religião. Cada um fala de um jeito. Você fala de um jeito, Daniel, o outro fala desse aqui. Mas não preste atenção, eu falei desde o início. Não siga o que eu digo, não siga eu. Pobre pecador, falho. Não siga eu, siga o que a Escritura diz na sua forma linear, na sua forma direta. Não por arrudeu, não por um mestre, não por um teólogo. Leia você mesmo. Leia o que a Escritura diz. É isso que a Bíblia diz? Sim. Vai contra o que você acredita? Jogue fora o que você acredite. Fique com o que diz a Bíblia. Faça como eu fiz. Fique só com o que diz a Escritura. Fique com o que os apóstolos falaram, os profetas, o Messias, o Filho de Deus falou. Fique com isso. Isso é ouro. Isso é ouro puro. Apocalipse capítulo 18, versículo 1. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu, grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e abominável, porque todas as nações beberam do vinho da sua ira e da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de sua delícia. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Está vendo aí o que a Escritura diz? Existe essa Babilônia, existe essa confusão, existe esse vinho, existe essa mistura de palavras. E uma voz do céu, algo providência, algo divino falando, procedente do Eterno: Sai dela, povo meu. Faz um apelo: sai dela, povo meu. E isso, muitas pessoas, infelizmente, não dão ouvido. A religião de confusão, de mistérios, envolto de mistério, cultismo, algo culto. O Senhor Jesus Cristo veio e revelou quem é o Pai. Não é mistério mais. Isso é mistério para você que acata com o que você acha que é certo, deixando de lado o que a Bíblia diz. Livro de Apocalipse, capítulo 17, e o versículo 17, 3. Levou-me em espírito a um deserto, que é João, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheio de nome de blasfêmia. Está vendo aí? E tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e arrumada com ouro e pedras preciosas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Existe a mãe das prostituições, das infidelidades religiosas. E ainda está no meio da testa o nome: Mistério.
Então, para nós, Deus não é um mistério. Quando eu falo para nós, refiro-se aos apóstolos também. Livro de 1 João, capítulo 1, e versículo 3. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Nossa comunhão tem que ser com os apóstolos, que eles escreveram. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Tá vendo? Nós temos que ter comunhão com os apóstolos, que eles escreveram, deixaram escrito para nós. E também a comunhão com o Pai, que enviou o seu Filho. E a comunhão também com o seu Filho, os dois verdadeiros. Capítulo 17, versículo 3 de João. Leia todo o contexto, leia o texto todo, não só um trechinho. Leia todo, você vai perceber. Os dois verdadeiros, aquele que apresentou o Pai como único Deus verdadeiro e aquele que foi apresentado como na terceira pessoa, sendo o verdadeiro enviado pelo Pai, o Messias, o Machias, aquele que se doou, se deu para realizar a obra que o próprio Pai designou para que fizesse sobre a terra. Você está me compreendendo, caro amigo internauta? Espero que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Salvador Jesus Cristo possa abrir o seu entendimento quando você começar a ler as Escrituras, para ser discípulo, não de mim, para ser seguidor, não de homens, como diz Paulo em Gálatas capítulo 1, não agradando homens, não procurando agradar o fulano, o ciclano, mas procurando estar em comunhão com os apóstolos, com as Escrituras dos apóstolos, e com o Pai e com o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa abrir o seu entendimento para compreender. Essa é a minha oração. Pai, em nome do Teu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo, quero Te dar graça por esse estudo, por essa reflexão, que mais pessoas possam compreender quem é a Ti. Sim, ó Pai, porque assim cremos. Pelo Seu Filho foi revelado quem és Tu, ó Eterno, ó Criador de todo o universo, todas as galáxias. Através do Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, é que nós conhecemos quem és Tu, quem és, ó Soberano Todo-Poderoso, através do Teu Filho. Ó Pai, Te damos graças por essa grande revelação de mostrarmos a benevolência, a sabedoria, o entendimento e as obras a qual Tu o fizeste através do Seu Filho quando andaste aqui na terra e até hoje realizais. Pai, em nome do Teu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo, peço que o Senhor, o Criador, Yahvé, possa iluminar a mente daqueles que desprezam as Escrituras para ficarem com seus dogmas, para ficar com os seus traços de amizades. Eu peço, em nome do Teu Filho, ó Pai, o Senhor Jesus Cristo, para que eles possam compreender. Essa é a minha oração em público, para que todos venham ouvir e ver o que a Escritura diz. E assim Te dou graças, ó Eterno, em nome do Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo estudo, a próxima reflexão, se assim o Eterno permitir, através do Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que nós possamos de alguma forma compartilhar aquilo que nós conhecemos sobre o Criador, que foi nos revelado dentro desses limites, que foi revelado dentro da Escritura. O limite nosso é a Escritura Sagrada, tá bom? Um abraço a todos, tenham todos uma ótima semana, um ótimo final de semana também, e possamos de alguma forma tirar um tempo para a leitura da Bíblia, enfim. Um abraço a todos.